Comentando com um colega de trabalho e eu desejei que ele tivesse um sono reparador. E como ele não é cristão, ele não entendeu, né, o que significava e só depois eu fui explicar para ele. Então, que nós tenhamos esse sono reparador, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos conduzir essa noite com a tua palavra, e que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, que possa trazer tudo aquilo que tiver escondido, que a gente venha refletir sobre cada parágrafo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos Glória a Deus. nessa? Vamos lá, vamos que vamos. Olha só, gente. O título é Sensibilidade Excessiva, né? Então, será que nós iremos falar sobre a sensibilidade ao Espírito Santo? Eu acho que não. Será que vamos falar sobre a sensibilidade à voz do Espírito Santo? Também não. Então, a gente vai falar um pouco, irmãos, dessa sensibilidade, não exatamente a voz do Espírito Santo, ou a sensibilidade de sentir o Espírito Santo, mas aquela sensibilidade excessiva de uma questão negativa. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção em cada tópico, em cada palavra, porque isso vai fazer muito sentido para cada um de vocês e até mesmo para mim, se for possível, né? Que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, né? Então ela corta dos dois lados e ela vai e volta também, né? A palavra vai e volta também, vai para quem vai receber e volta para quem está levando a palavra. Então, irmãos, lá em Provérbios, se vocês estiverem com a Bíblia aí, seria bastante interessante para vocês irem anotando, depois com calma vocês indo lendo o contexto em si, até chegar nesses pequenos parágrafos, nos pequenos versículos. Mas lá em Provérbios 12, 16, diz o seguinte: o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Vou repetir, tá? O insensato se ira com facilidade. Em outras versões já está dizendo assim, se ira facilmente. Mas o sábio ignora a ofensa. Tem outras versões também, que agora eu não lembro, mas o versículo está de outra forma também em outras versões. Mas eu quis deixar nessa versão porque tem tudo a ver com o título. No outro parágrafo está assim: sabedoria e paciência em vez de ira. Mais uma vez, a gente vai ter que, vocês vão anotando aí que vocês vão ter que buscar lá, né, com calma e estudando para ver todo o contexto. Provérbios 19, versículo 11. A sabedoria reside em não se deixar abalar facilmente. Irmãos, essa sensibilidade que eu vou tentar explicar para vocês é uma sensibilidade que muitas das vezes até o pastor já tem falado, ministrado muitas das vezes através do ego, né? Sempre a gente volta através do ego. Mas essa sensibilidade, vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, entre nós irmãos, né? Da igreja. Houve um aniversário de uma filha de uma irmãzinha, no qual um outro irmão me convidou para ir. Só que eu não tinha sido convidada. E eu também não sabia que era o aniversário dessa criança. E o irmão falou: vem comigo, é o aniversário de fulana e tem espaço no meu carro e você pode ir. Só que eu fiquei sem saber como dizer para ele que eu não fui convidada e que também eu não sabia que exatamente naquele dia era o aniversário da criança. E de uma forma bem lúdica, eu tentei explicar para ele, agradeci, né, por ele ter lembrado de mim. Só que ele ficou chateado, tipo, como assim você não foi convidada? E eu expliquei para ele que estava tudo bem, isso acontece. Mas ele ficou sensível nesse sentido, porque ele ficou magoado
com uma situação que, se fosse em outros momentos, era eu que ia ficar chateada, mas eu não fiquei chateada. Pelo contrário, eu fui tentar acalmar ele para dizer para ele que tudo bem eu não ter sido convidado, tudo bem a situação, até porque eu tinha outros compromissos, e falei para ele que eu não estava chateada com isso. Mas essa atitude deixou ele chateado, deixou ele irado. E ele ficou irado facilmente. Então, essa sensibilidade, é desse tipo de sensibilidade, irmãos, que eu quero falar hoje, nesse sentido de sensibilidade, que tudo que acontece, independente da situação, a gente se magoa facilmente. Eu coloquei sensibilidade para ficar uma palavra bonitinha, mas eu estava tentando colocar mesmo o termo de hoje, né, da geração de hoje, o tal do mimimi, né? Pessoas cheias de mimimi. Mas, para nós que somos crente, não vamos usar esse termo. Então, eu coloquei sensibilidade excessiva. Mas é mais ou menos isso. Então, eu falei para esse irmão que estava tudo bem. E realmente, irmãos, estava tudo bem. Não fiquei chateado com a situação. Eu tinha outros compromissos e vida que segue. Mas ele, por um bom tempo, ele ainda ficou se questionando. Então, é sobre isso que iremos falar, irmãos. A irritação gera conflitos. Todo tipo de irritação gera conflitos. E esse gera conflitos tanto para a pessoa que está irritada, tanto quanto para as outras pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Então, ela gera conflitos. E lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 18, diz o seguinte: a pessoa que se ira facilmente provoca dissensão, enquanto o paciente acalma as discussões. Vocês percebem que nos três versículos está falando sobre ira. E é essa ira, não a ira de causar danos maiores, mas essa ira que causa danos menores no próprio corpo, na própria mente, na própria alma. É sobre isso. Pode passar, Flávia. E aí nós temos as consequências, irmãos. Vamos meditar um pouquinho nessas consequências de se ofender com facilidade. Amargura e ressentimento pode prejudicar o seu relacionamento com Deus e com o seu irmão em Cristo. A amargura, né, ela já está dizendo, né? A amargura, né? É algo que é amargo. A amargura por si só, ela já prejudica o indivíduo. Vindo com o ressentimento, que o ressentimento é quando você está sentindo tudo de novo, ressentir. Você está sentindo aquela emoção de novo, com a frequência maior, com a sensação maior, muito mais intensa. Então, por isso que o nome se chama ressentimento. Então, imagina todas as vezes, vamos supor, tá? Vamos lá. Vamos colocar esse exemplo que eu dei. Vamos supor que eu fiquei chateada por não ter sido convidada para o aniversário da criança. Então, se todas as vezes que os pais, né, dos meus irmãos na igreja, for fazer aniversário e mesmo que me convide, né, vamos dar um exemplo, mesmo que me convide porque aconteceu uma situação anterior, eu vou ficar naquela expectativa. Ah, o aniversário de fulana está chegando, será que os pais vão me convidar? Será que dessa vez eu vou ser convidada? Então, percebe que é um ressentimento, eu já vou ficar naquela expectativa, naquela ansiedade. E se por algum acaso de novo se repetir? Aí já vem a amargura. E se repetir, né, essa mesma situação, isso vai prejudicar mais uma vez o meu relacionamento com aquele irmão. Aí eu já vou ficar chateada com 2 irmãos que não me convidaram para o aniversário. Vou ficar chateada com 2 famílias que não me convidaram. Como se essas 2 famílias tivessem obrigação de me convidar. Entende, irmãos, que muitas das vezes é algo que é nós que criamos esse fantasma e não é o outro. Porque se eu parar, se eu sair de mim e for olhar a situação
de fora, o que que eu poderia pensar? Tá, na primeira situação, talvez aquele casal, ele não se tocou, talvez ele pensou que tenha me enviado o convite e não me enviou. Beleza, acontece. Talvez eles devem saber que eu não sou muito de curtir ambiente social, então eles não me convidaram. Poderia ter sido isso também. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente acaba causando, a gente vê pedaços da situação, pedaços de uma conversa, pedaços de uma situação, e a gente cria um cenário enorme, e nesse criar está envolvido toda a ansiedade, toda a nossa fantasia, todos os nossos medos, e dali a gente idealiza, diz que é verdade, através da nossa mente, e a gente já começa a se comportar diferente com as outras pessoas, principalmente com esses irmãos que estão envolvidos. A gente simplesmente, não quero falar mais com fulano, eu estou evitando ciclano, por conta de uma situação que a gente nem sequer sabe se foi o real, se foi exatamente assim que aconteceu. Aí a gente se afasta do nosso irmão e ainda por cima, né, prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Porque aí a gente para de orar, não vou mais orar, não vou mais buscar eu orar, não, Deus não está me ajudando em nada, Deus não está me ajudando, olha o que está acontecendo na igreja, os irmãos estão me convidando mais para aniversário, para evento, para ir na casa dela ou dele, então não vou orar mais não. Não vou nem mais participar dos eventos que tem na igreja, quando chegar lá vou ter que ver aqueles irmãos que não me convidaram para o aniversário, então eu não vou mais orar. Não quero mais saber. Não vou participar mais de campanhas de oração. Não vou participar mais. Vou nos cultos, mas eu irei, farei vou lá só para dizer que estou presente, mas logo em seguida já vou embora. Não quero mais contato com as pessoas. Eu não quero mais interagir, né? Nem com essas pessoas que me machucaram, que me magoaram. Muito menos com outras, porque, querendo ou não, aquela outra fulana, aquele outro irmãozinho é amigo daquela pessoa, então eu vou evitar. Então, irmãos, olha o quanto isso é prejudicial. Olha o que causa de uma simples situação. Olha o barco enorme, furado que causa. Aí aqui no próximo tópico tem assim, a armadilha de Satanás. Muitas das vezes, irmão, é armadilha de Satanás. Aí eu coloquei ali que em alguns casos a Bíblia usa a palavra grega escândalo, que significa escândalo, que é isca de uma armadilha. Então, se vocês não parar para analisar a situação, vocês podem ser isca de Satanás. Ele pode estar te usando, não usando você no sentido de, vamos colocar a palavra cavalo, não nesse sentido, mas ele está se aproveitando da sua emoção daquele momento, da sua emoção, da sua sensatez naquele momento. Ele se aproveita, porque é isso que ele quer. Ele quer separar os irmãos, ele quer separar todo mundo da igreja. A gente sempre ouve dizer que o mundo lá fora, as pessoas já são dele. As tentativas dele é tirar a gente da igreja, é tirar a gente da nossa comunhão, da comunhão com Deus. É por isso que ele ataca. E ele vai exatamente nas nossas emoções. Então, em Provérbio, no livro Provérbio fala, irai-vos, mas não pequeis. É normal a gente ficar irado. Faz parte, somos seres humanos. Mas não deixe com que essa ira se transforme em um pecado que pode causar para você, um pecado que seja na vida espiritual, na vida comunhão com o irmão, na vida dos serviços com Deus, na sua obra, o seu propósito. Não deixe Satanás tirar você do propósito de Deus. E agora eu vou usar o termo da atualidade,
Não seja uma pessoa mimimi. Não seja isso. Analise as situações primeiro. Faça uma análise, nem que seja rápido, mas não tire conclusões precipitadas. Não dá para tirar conclusões precipitadas. Se não, vamos supor, aconteceu uma situação, ok, deixa tudo se acalmar. Depois vá lá até o seu irmão e pergunte: olha, fulano, aconteceu uma situação assim, assim, assado, eu me senti mal, eu estou me sentindo mal, aconteceu isso, é verdade? Nós temos que ter diálogo, irmãos. Diálogo, da mesma forma que nós nos comunicamos com Deus, nós temos que ter um com o outro. Se algo está nos ofendendo entre nós, irmãos, então chega até o irmão e fale. Porque muitas das vezes é só a forma que o irmão se comunica, é só a forma como o irmão se expressa. E por ele se expressar dessa forma, ou se comunicar dessa forma, ele nem sabe que está prejudicando o outro. E ele só vai saber quando a gente abre a nossa boca. Só isso. Mas não guarde para vocês. Não deixe esse pingo de água aí se acumulando no coração de vocês, se tornar numa poça, transbordar ao ponto de haver separações na igreja, no mundo cristão, né? Em nós que somos irmãos em Cristo. Não permita isso, não se permita ser uma isca de Satanás no meio de nós. Pode passar. E aí vem como é que nós nos devemos, né, ter essa postura, né? Como é que a gente pode ter essa postura diante de toda essa situação? Em primeiro lugar, a humildade, né? E o autoconhecimento. Quando, irmãos, a palavra de Deus, ela foi resumida, né, em um livro, porque se fosse colocar cada letra que Jesus falou na época do ministério dele, um livro só não era suficiente. Então foi resumido. Mas ele foi resumido para que a gente pudesse ler repetidamente, todo santo dia, quando nós tivermos tempo de estar ali meditando na palavra dele. E a gente só aprende através da repetição. É através da repetição. Então, quando nós temos autoconhecimento, é exatamente isso, autoanalisar. Nós precisamos ter essa autoanálise de nós. Só que a gente vive num mundo que o nosso olhar está muito mais para avaliar o outro do que a nós mesmos. Por isso que na palavra de Deus tem aquele versículo que fala: antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Porque é exatamente isso, precisamos nos conhecer. E para nos conhecer, precisamos fazer essa autoanálise. E o nosso pastor, ele já vem trazendo desde a época, ó, né? Eu já tenho o quê? Eu acho que uns 12 anos que eu estou na IPM. E ele sempre, de vez em quando, ele traz de novo esse mesmo estudo sobre a questão dos temperamentos. A questão também, ultimamente ele sempre está falando sobre o ego, porque precisa ser repetido. Para muitos vai dizer assim: ai, de novo? Ai, o pastor só traz essa palavra. Ai, os ministradores que são escalados só traz essa palavra. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês e para todos que estiverem ouvindo e que vão ouvir. Se a palavra ela está sendo voltada, né? Se ela está voltando, se já foi falada antes e ela está de novo, isso significa que nós que estávamos ouvindo não aprendemos. Por isso que ela está sendo falada de novo. Por isso do autoconhecimento. E ele sempre fala sobre os temperamentos, a questão do ego, a questão do orgulho. É exatamente por isso. Então, se a gente está lá na igreja, sentadinho, aí o pastor fala num tópico que você já ouviu há muito tempo atrás.
Ah, mas o pastor já falou essa ministração. Significa que ele está falando para alguém que ainda não aprendeu a mensagem daquele dia, a mensagem da palavra. E só com o autoconhecimento, irmãos, que a gente busca a paz em Cristo. Só. 2, a melhor forma de se autoconhecer é buscando aquele que o criou, Deus, só buscando ele. Que a gente vai ter o autoconhecimento. Porque não foi ele que veio à Terra, pegou a gente ali, o barro, e modelou de um lado, modelou do outro, e falou: olha só, vai ser parecido comigo, vai ter os meus traços. Então, só ele, só buscando ele, que a gente vai ter esse autoconhecimento. Só buscando a Deus. O terceiro é conhecer o Criador para conhecer a si mesmo, o Espírito Santo. É ele que faz com que a gente volte à tona, coloque para fora tudo aquilo que está engasgado, tudo aquilo que está acorrentando o nosso coração. É ele que faz voltar a nossa memória até situações do passado que a gente já colocou embaixo do tapete porque não quer mais ter acesso. É só o Espírito Santo que vai fazer isso, irmãos. E se vocês prestarem atenção nesses três, nos três, ó. 1, 2 e 3. Está lá Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo. A Trindade. É só observar. A Trindade. São os primeiros. O 4. A palavra de Deus como espelho. Quando os nossos líderes falam assim: gente, vamos fazer o devocional. Gente, medite na palavra, estuda, e nem que seja um versículo, mas pega esse versículo e vá meditando durante todo o dia. É porque é o nosso espelho, é através dele, é através da palavra que a gente vai tomar as melhores decisões. É através da palavra que a gente vai conseguir orientar uma outra pessoa. É através da palavra que nós vamos conseguir, através do Espírito Santo, curar outras vidas. É através da palavra que vai haver libertação. É através da palavra que vai haver cura. É através da palavra que vai haver mais comunhão. É através da palavra que Satanás vai estremecer e vai sair de perto de nós. Ele vai sentir medo, ele não vai querer ter mais estratégia para poder nos atacar, porque nós estaremos ali alinhado. Ele pode até tentar, mas é através da palavra que nós ficaremos igual bambus, igual palmeiras. Não é Palmeiras o time não, tá, irmãos? É Palmeiras a árvore. Que nós ficaremos firmes, tá? Muito firmes na palavra do Senhor, é através da palavra. Então, medite. Se não consegue pegar um capítulo para ler durante aquele dia, porque sabemos a nossa vida é corrida. Nós queremos fazer 1001 coisa num dia só e não conseguimos. Mas pega um versículo e medita nesse versículo durante todo o dia, que vai fazer grande diferença. Talvez não vai fazer diferença para você, mas você pode ter certeza, irmãos, pode ter certeza que você meditando em um versículo o dia todo, no outro dia ou até mesmo no mesmo dia, Deus vai enviar uma pessoa que estará precisando de ouvir esse versículo. Você pode ter certeza. Isso já me aconteceu muitas vezes. De eu estar meditando num versículo e tipo, nossa, mas o dia tá tão tranquilo, o versículo não tem nada a ver, e Deus acaba colocando outra pessoa e eu já estava meditando, então eu já jogo logo esse versículo para a pessoa e faz total diferença. Por isso a meditação. Quinto, conhecer o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus, ele tem ciúmes de nós porque nós somos imagem e semelhança dele.
Mas o amor de Deus, ele não é ciumento. Ele não é briguento, ele não é invejoso, ele não é atribulado, ele não é competitivo, ele não é perturbador, ele não é escravizador. O amor de Deus é o amor de Deus. Da mesma forma que ele dá o livre-arbítrio, ele também fala, mas eu quero você, por mais que você escolheu esse caminho, mas eu quero que você esteja comigo. O amor de Deus é incondicional. Enquanto nós nos arrependemos de muitas coisas, mas o amor de Deus não. Ele faz de tudo para que nós estejamos perto dele, com ele, no aprisco dele. 6, oração e meditação na palavra. Olha de novo. Oração e meditação na palavra. A semana passada, a nossa irmãzinha Flávia falou sobre a oração através da palavra. E realmente, se não consegue orar uma oração de 2, 3 minutos mentalmente, ore a palavra de Deus, que ela tem muito mais ênfase do que as nossas petições aleatórias. Medite, irmãos. Medite na palavra do Senhor. Ore. Se os seus pensamentos, perceber que seus pensamentos estão acelerados, tá pensando uma, duas, três coisas, o que vai acontecer? Exemplo, nossa, já são 8 horas, eu ainda tenho que fazer janta para os meus filhos, para o meu marido, tenho que arrumar a casa, porque amanhã eu quero deixar tudo ok. Ai, amanhã eu tenho que fazer isso, isso. Calma. Em vez de esses pensamentos acelerados, respira e começa a orar. Deus, me dá estratégia, porque amanhã eu tenho isso e aquilo para fazer, então me dá estratégia. Quais são o que é prioridade para eu fazer amanhã? O que der para fazer, eu faço. O que não der, que eu não venha sentir culpa por não ter feito. Mas eu quero fazer aquilo que estiver ao meu alcance, não o que é obrigação para fazer. Porque somos seres humanos, irmãos. Nós temos as nossas limitações. 7, reflexão e autoavaliação. É exatamente isso, ó, é ser humilde e reconhecer seus limites, identificar as suas fraquezas e dons. Nós precisamos reconhecer os nossos limites, irmãos. Até onde vai o seu limite? Com as crianças, com as crianças no meu trabalho, né, que elas são autistas, então cada criança é individual. Então cada uma tem o seu limite específico. Então tem atividades, eu atendo em dupla agora. Só que tem atividades que eu consigo, quando tá aquela dupla perfeita, eu consigo passar a mesma atividade para os dois. E é legal, porque eu tô ali avaliando os dois de uma vez só. Só que tem crianças que não, eu preciso passar atividade em um nível para aquela criança e para uma outra criança eu preciso passar totalmente diferente, porque é o limite dela. E eu respeito o limite das crianças. E porque nós, olhando para nós, não respeitamos os nossos limites. Porque sempre temos que dizer, sim, eu faço, sim, eu posso, sim, eu vou, sim, eu sei. Não, irmãos. Também podemos dizer, só porque somos filhos de Deus, só porque somos cristãos, o único super-herói que ficou pendurado no madeiro só foi Cristo. Não fomos nós. E nós temos os nossos limites. Então, ó, vai haver alguma coisa amanhã. Você está convidado. Ah, irmão, não posso, vou ficar em casa descansando. Beleza. Ah, não, pode deixar, eu vou, mas você está cansado. Só vai só para lá para dizer que foi? Se não vai interagir como deveria interagir? Ah, irmão, posso, claro que posso. Pode deixar que eu deixo de fazer outra coisa, mas eu vou. Não, irmãos. Se não pode, não pode. Diz que não pode. Que tentará de uma outra forma, de um outro momento.
mas que naquele momento não pode. Ah, mas eu não posso dizer não, porque se eu dizer não, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Voltando lá o capítulo, olha lá, voltando lá o título, sensibilidade excessiva. Tem que ter o seu limite, vocês precisam respeitar o limite de vocês. Isso não é fracasso. Identifique quais são as suas fraquezas. E, por último, identifique os seus dons. Ele sobressai as suas fraquezas. Que foi por isso que nós fomos chamados para anunciar o evangelho de Cristo. Porque as nossas qualidades, é para isso que Deus olha para nós, para as nossas qualidades. Apesar de nós, seres humanos, olharmos para as nossas fraquezas, acima de tudo. Mas Deus, ele olha para os nossos dons, para as nossas qualidades. Por isso que ele nos chamou, para a gente anunciar o evangelho, a palavra de Deus. O 8, buscar autodisciplina. Difícil isso, né? Ter disciplina? Quem aí todos os dias acorda o horário exato para ir trabalhar? Ou melhor dizendo, quem acorda o horário exato sem precisar de despertador? Quem será que faz isso? Quem aí, durante toda a semana, tem aquele horário certinho para acordar, aí só porque chega no final de semana, tô livre, leve e solto, que legal, vou descansar. E quando na segunda-feira tem que voltar tudo de novo, acorda no maior alto astral. Segunda-feira, vamos trabalhar. Quem é assim? Porque eu não sou. Eu não sou assim. Quando chega o final de semana para voltar na segunda, eu praticamente fico desorganizada. Então, tipo, tem que refazer ali todo o trajeto de novo para poder voltar à disciplina. Então, irmãos, para tudo que nós formos fazer na igreja, na nossa vida pessoal, na nossa vida amorosa, na nossa vida financeira, com os nossos amigos, com a nossa família, temos que ter disciplina. Essa disciplina eu coloquei ali como serviço, porque a gente está como corpo de Cristo, então a gente olha muito mais para a igreja, né? Mas até para a igreja nós temos que ter essa disciplina, temos que ter foco, temos que ter a disciplina do horário. Eu sempre me policio quando eu chego atrasada na igreja, porque eu acordo cedo para sair cedo, mas sempre acontece alguma coisa e eu já vou no caminho já dizendo por que eu deveria ter largado, deveria ter ido, deveria ter deixado só para poder chegar cedo e não consigo. Eu sempre fico me observando em relação a isso, porque é disciplina, porque até na palavra de Deus fala que Jesus ele virá igual um ladrão, a gente nem sabe a hora, o dia, o momento, o horário de nada. Então, a gente tem que ter essa autodisciplina nas coisas de Deus. Vamos dar um exemplo. O evento de amanhã, né? Se é para estar... agora eu não lembro qual é o horário que está lá. Se é às 19h30 ou é às 18h30. 6 horas. Isso, aí, às 18 horas, né? Então, é para estar às 18 horas na igreja. Quem vai estar às 18 horas na igreja são os teens, o pessoal, os teens e os adolescentes que estarão lá. Mas quem vai estar por trás, né, de todo isso daí, tem que chegar antes. Que vai organizar tudo, que tem para organizar lá e tal, deixar tudo bonitinho, para que quando der às 18 horas, que essa turminha chegar, já está tudo ok. E a turminha também tem que chegar às 18, porque são elas que vão dar exemplo para os próximos. Que elas estão disciplinando, que elas estão buscando lá fora, no mundo lá fora. Então, elas também têm que dar esse exemplo. Então, é disciplina. Domingo tem a escola dominical, 9h30. 9h30 é o café.
10 horas começa a palavra. Ou seria o contrário, que eu também, né, poderia ser 9 horas, todo mundo lá para tomar o café, e 9h30 começaria a palavra, o estudo. Mas independente disso, 9h30 era para estar todo mundo lá. Esse é o correto. 18 horas no domingo, começa o culto. Então, pessoal que está atrás chega cedo. É outra coisa também que eu fico me policiando para poder chegar cedo. Porque às 18 tem que começar o culto. É assim? Então, imagina isso, se a gente não consegue fazer isso na obra de Deus, na casa do Senhor e na nossa vida, como é que tá? Que horas que a gente chega no trabalho? Ainda mais com essa correria de ônibus, de metrô, quem pega? Eita! Imagina na nossa vida financeira, na hora de pagar os boletos. Será que todo mundo paga em dias? Ou paga tudo atrasado? E quando vai numa consulta médica, será que chega no horário correto? Ou deixa as pessoas lá esperando? E quando chega 2, 3 minutos atrasado, fala, mas eu cheguei aqui e você não me atendeu. Então, vamos fazer essa autoanálise, irmãos, sobre a autodisciplina em nossas vidas? Pode passar. Irmãos, além de tudo que foi falado, né, a questão da postura do cristão, sobre a sensibilidade excessiva, a palavra-chave é exatamente essa, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Perdoar para ser perdoado, pois se perdoarde os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu também coloquei nessa versão para poder dar ênfase aos textos em cima que falava sobre ofensa. Então, irmão, se a gente aceita o perdão de Deus, né, sobre as nossas vidas, sobre os pecados que nós cometemos no passado, por que a gente também não se auto-perdoa? Por que é tão difícil assim? Liberar auto-perdão. Se o próprio Criador já nos perdoou. Ah, mas aí eu não sei se Deus já me perdoou. Será que você já fez essa pergunta? E se você já fez, será que Deus já não deu essa resposta? De que ele já te perdoou? Porque o sacrifício dele na cruz não foi à toa. Ali foi o mais irreparável, incondicional ato de amor. E ali também foi uma palavra, ó, eu tô perdoando. Para isso eu estou aqui, pendurado. Então, libera perdão para você mesmo, irmão. Não deixe o coração de vocês cheio de mágoa, ressentimento. Eu volto, igual falei há alguns minutos atrás, se tem alguma coisa com o irmão, vá lá, chega, pergunta. Olha, você tá me tratando assim, tenho percebido que você tá me olhando diferente, tá se comportando diferente, eu fiz alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. É melhor tirar essa dúvida do que fantasiar, do que causar uma doença psicossomática em você desnecessária. Porque muitas das vezes o irmão nem sabe que isso está te ofendendo. Mas se você fica doente, então perdoe e também se perdoe. Esse é o mais importante. Pode passar, eu acho que já terminou, nem lembro mais. Ah, e a palavra para refletir, irmãos, é de um autor desconhecido. A ofensa, ela é uma escolha. E o perdão é um presente que você dá a si mesmo. É uma frase de um autor desconhecido. Você percebeu que tem a ver com o versículo de Mateus 6,
6, e agora eu me perdi, 6, 14. É a mesma coisa, só que está em palavras diferentes. A ofensa, ela é uma escolha. Eu escolho continuar ofendida, eu escolho me sentir ofendida, eu escolho fazer com que o outro veja que eu estou ofendida, mas ao mesmo tempo é um presente eu perdoar o irmão, por mais que ele tenha a intenção, mas eu preciso perdoar e me perdoar por me sentir ofendida. Esse é o mais importante, irmãos. Então, diante do texto de hoje, eu gostaria muito, muito que vocês fizessem essa autoanálise, né? E se tiver alguma coisa em relação com algum irmão, convide-o para conversar. Ah, mas se eu convidar e ele não me ouvir, vai sim, vai ouvir sim, porque muitas das vezes não é o que parece, não é o que foi dito, não é exatamente a situação que você meio que viu, meio que ouviu pela metade, não é isso. Porque da mesma forma, assim como Jesus falou, que um grão de mostarda, né? Se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, que a fé consegue mudar um vale de um lado para o outro, esse mesmo grão de mostarda, de amargura, de ressentimento, de ofensa, pode transbordar e transformar em uma represa. E quando a represa se rompe, há sempre danos. E danos ruins. Nunca é bons. Então, não se permita se sentir ofendida por algo que você não tem certeza. Primeiro pergunte, primeiro escute, tenha a voz, tenha o ouvido ativo para isso, para ouvir o irmão. Antes que essa ofensa se torne algo pior dentro do seu coração. Amém, irmãos? E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Amém, amém, amém. Bom, ninguém vai perguntar, já posso orar, fazer a oração final. Então vamos lá, irmãos. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Senhor, ela venha nos fazer refletir nesse fim de semana e que se há ofensa em nossos corações, que o Senhor possa trazer à tona, que o Senhor possa nos mostrar, para que a gente possa procurar algum dos nossos irmãos, pedir perdão, se reconciliar, ou até mesmo se reconciliar com o Senhor, até mesmo voltar a orar, a meditar na palavra, a pegar aquela Bíblia que está esquecida lá no canto, a ver cartas que foram escritas para ti e, por não ser respondidas, Senhor, estão guardadas. Então, nos faz, Senhor, nos faz ser um vaso novo diante da tua palavra, diante da tua presença. Nos restaura conforme a tua vontade e nos livra de todo o mal. Não permita que nós sejamos essas iscas de Satanás para nos separar do teu amor, da comunhão entre nós, irmãos. Nos livra de todo o mal, proteja as nossas vidas e que amanhã o evento, Senhor, dos jovens e dos teens possa ser tremendo, que a tua presença possa reinar naquele lugar, que cada um possa sentir a tua presença, que cada um venha ter uma experiência sobrenatural, que cada um venha colocar no coração, e com o coração aberto, na verdade, para te conhecer cada vez mais.
e que possa cada encontro desse, Senhor, possa ser um diferente do outro, para que eles possam sentir quão grande o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém. irmão. Glória a Deus. Amém.